Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula aqui no canal do Praticadamente. E hoje, conforme dito em nossas redes sociais, teremos uma live especial sobre um tema que será desenvolvido pela nossa querida professora e terapeuta, doutora Gisele Eugênio, que é Viajando no Tempo, uma jornada hipnótica. Então fique aqui conosco até o fim, que você vai gostar desse tema e talvez terá, acredito eu, né, doutora, um testezinho aí para ser feito, tá ok? Então, fique aqui conosco que vocês verão. Mas antes de passar a palavra, eu aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem os episódios que já temos gravados no nosso YouTube ou pelo Spotify. E assim vocês encontrarão conteúdos excelentes quanto este de hoje. E agora eu quero passar a palavra para a nossa colega, a doutora Gisele Eugênio. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes nesse nosso encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando no Spotify ou no YouTube a gravação dessa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Um feliz ano novo, primeira aula do ano, né? Estou chegando aqui no Praticadamente esse ano. Semana passada, por motivos de força maior, eu não pude estar com vocês aqui na abertura do nosso ano do Praticadamente. Uma honra imensa poder contribuir um pouquinho mais com vocês aqui. E hoje eu escolhi esse tema, que é um tema que tem tudo a ver com janeiro, né? Quem aí, janeiro, não faz aquelas famosas listas de metas, o que pretende para o ano? Então, eu quero fazer uma atividade com vocês, uma dinâmica, vou conduzi-los através de um processo para que a gente possa aqui fazer uma dinâmica que eu acho muito bacana. E essa dinâmica, como que ela surgiu? Eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos, estudando hipnose. E no fim de ano, vou contar para vocês. Entre Natal e Ano Novo, eu tirei assim um dia sabático, mesmo de descanso, quase não fiquei em redes sociais. E eu ganhei de aniversário barra Natal de uma amiga muito querida esse livro aqui, ó. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Já teve uma aula aqui que eu dei sobre luto em 2022, se eu não me engano, corre aí no canal, acha essa aula. Eu falei lá em novembro, perto de finados, e eu mostro um pedacinho do TED, da apresentação TED da Ana Cláudia, que ela fala justamente sobre o hospice, que é um hospital destinado para aqueles pacientes que já estão em fases terminais. Então, vai lá para cuidados paliativos e tudo mais. Lendo esse livro, que eu mega recomendo para vocês, e eu conto aqui porque que eu mega recomendo, foi um livro que eu chorei de diversas formas ao ler. Eu chorei de tristeza, porque tem algumas partes que são um pouquinho tristes. Eu chorei de saudade daqueles que já se foram na minha vida, pessoas que deixaram sua marca, seu legado e que fazem parte do meu dia a dia. Eu chorei de emoção porque é muito bonito. Eu chorei de alegria pelas palavras que ela entrega aqui nesse livro. É muito, muito bonito mesmo, gente. A Ana Cláudia ela fala um pouquinho sobre cuidados paliativos justamente para pacientes terminais. Então, o livro ele é em torno do tema morte. E existe um capítulo que, enquanto eu fui lendo, eu fui olhando, eu falei assim, gente, que lindo, isso daqui é uma metáfora linda para a gente poder aplicar na nossa terapia. Né? Então, ela fala sobre considerações sobre o tempo. Eu não vou ler o capítulo não para vocês, porém ela começa cada capítulo ou com uma frase ou com um trecho de música, e ela traz justamente a música do Lenine. E quando eu li essa parte, confesso para vocês que eu parei, eu nem comecei a ler o capítulo, eu parei e precisei meditar um pouquinho na letra dessa música, que é uma música muito conhecida, acredito que vocês conheçam, que é aquela que diz assim: será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder?
E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. E sempre que a gente começa um novo ano, a gente se depara com muitos projetos. Todo mundo tem um monte de coisa que quer fazer. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. E é muito comum também, quando encerramos o ano, pegarmos para aqueles que pegam, né? Ter coragem de pegar a listinha das metas de janeiro e olhar lá o que que tinha colocado na meta, o que que fez, o que que deixou de fazer. E a gente está falando, eu estou falando aqui de metas de um ano. Quantos de nós temos metas, temos sonhos, temos traumas, temos dores de toda uma vida? E aí, lendo tudo isso, eu fui criando assim uma metáfora, juntando várias coisas, claro que eu tenho estudado, e aí eu quis trazer justamente para vocês aqui no Praticamente, como um presente de começo de ano, para que a gente se recorde de algumas coisas. Quando a gente fala sobre uma jornada sobre o tempo em hipnose, e aí vocês que estão aqui no presencial, né, que têm a chance de responder, eu vou até abrir meu chat aqui, porque eu quero ver respostas. Quando o nosso cliente ele nos busca com uma questão, uma dor, um problema, um desafio, esse problema do cliente, ele está no passado, ele está no presente ou ele está no futuro? O que que vocês arriscam aí? Tem pouquinha gente aqui na sala, eu quero que vocês arrisquem. Nós estamos em um ambiente seguro. Então, temos lá um voto para presente. Que mais? Quem mais aí arrisca? Depende, acredito no presente. Denilson, você abriu o som, você quer falar? Ou você quer pôr aqui no chat? Eu acho que o presente, passado e futuro. Olha, temos aí passado, presente e futuro. Quem mais? Quem arrisca aí onde que o problema do cliente está? O problema do cliente está no presente. Ele pode, sim, ter uma origem no passado. Ele pode vir de um momento, de um trauma vivenciado no passado. Porém, ele não está com a dor latente no passado. A dor está no presente. Se ele não trabalhar, não resolver aquilo, vai afetar o futuro. Por isso que essa importância de nós, terapeutas, entendermos. Né? A gente tem algumas técnicas que elas focam só no passado. Vamos passado, 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 passado do cliente. E esquece de entender um pouquinho aqui do presente. Foca no passado, o trabalho passado, quanto muito faz uma ponte ao futuro ali dentro daquela própria sessão e pronto. E aí solta o cliente no mundo e ele às vezes não sabe nem muito bem o que fazer no futuro. Eu me deparo com muitos clientes e, gente, eu atendo muito terapeuta. Vocês me procuram para fazer terapia, o que me deixa muito honrada, por dois motivos. Primeiro, obviamente, não vou negar que eu posso ajudá-los, faço parte da história de vocês. E o segundo e grande motivo é que vocês buscam se cuidar. Vocês buscam sentar do outro lado da mesa. E para mim é uma alegria muito grande saber que a pessoa que está cuidando de pessoas também está sendo cuidada. E algumas vezes, até nós mesmos, terapeutas, temos um pouquinho de desafio de olhar lá no futuro, a longo prazo, talvez, e enxergar lá na frente algumas coisas nas nossas vidas. Então, hoje, eu vou trabalhar essa dinâmica com vocês. E eu já vou explicar um pouquinho antes momentos que a gente pode trabalhar isso. E aí depois a gente vai para a prática. Como que a gente pode trabalhar essa dinâmica aqui que nós vamos viver, que é a dinâmica do trem da vida? Essa metáfora eu tirei aqui do livro porque a doutora Ana Cláudia, ela usa essa metáfora do trem da vida. A gente pode usar quando a gente percebe que o cliente ele está naquele momento de paralisia. Ele nem está lá, nem não consegue enxergar para frente, ele não sabe muito bem o rumo que ele precisa tomar, ele precisa de um help, de uma ajudinha. Hoje a gente está falando inglês aqui no começo, né, André? Eu ainda trabalhada no inglês aqui. Então, quando esse cliente ele precisa de direções, a gente pode usar essa dinâmica. Eu gosto muito de usar, e eu já usava essa ferramenta, mas não com a metáfora que eu vou trazer hoje para vocês.
é a ferramenta que ela vai trazer algo do passado e ela vai trazer algo do futuro. Eu uso isso muito quando eu estou em finalização de terapia, justamente para que o meu cliente ele tenha agora dentro de si alguns lembretes para vivenciar agora, a partir desse momento da nossa jornada terapêutica, para o fim. Ou você pode usar na primeira sessão essa dinâmica, justamente para entender o que vai guiar a sua terapia. Então, percebam, você pode usar em qualquer momento da dinâmica. Para quem já fez, né, o primeiro módulo lá do meu curso da Soma do Sucesso Terapêutico, essa pergunta surgiu muitas vezes. Essa dinâmica específica, em que momento você usa? A grande maioria eu disse, dá para usar em qualquer momento da terapia, e fui indicando, isso aqui eu uso quando é isso eu uso para aquilo. Eu vou mostrando para que usar cada dinâmica. E essa daqui, o grande para que é a gente ter, por isso que eu pedi para quem veio aqui no presencial, que está aqui no ao vivo, para você que está aí em casa, já providencia, dá uma paradinha no vídeo, corre lá, pega 2 folhas de papel, pega uma caneta, eu quero caneta, não quero lápis. Gisele, de que cor? Da cor que você quiser, mas tem que ser caneta, tem que ser uma caneta. Não quero lápis, não. E aí depois você volta aqui. Se eu solto o vídeo, provavelmente você já soltou o vídeo, então eu vou continuar. Então a gente vai ter esse documento na mão. E aí tinha me perguntado assim, pode ser o bloco de notas no celular? Por que que eu não quero bloco de notas? Por que que eu estou pedindo essa coisa arcaica, como os astecas faziam, que é uma folha de papel? Porque tudo que é importante vai para um papel. A gente até pode ter documentos online. Eu tenho minha carteirinha do Conselho de Odontologia, está no meu celular. Eu tenho minha carteira de habilitação, está no celular. Só que existe esse documento físico também. Existe um papel. Quando a gente vai lá no cartório fazer um documento a certidão de nascimento, uma pessoa assina, Gisele, hoje assina digitalmente, mas você sai com um papelzinho lá, uma assinatura. Alguém teve que assinar. Então, coisas importantes, elas vão para o papel. Semana passada, eu precisei fazer uma viagem de 2 horas de carro para a despedida de uma tia minha também, mas para levar um papel no cemitério dizendo que aquele túmulo pertence à família, um papel. Eu poderia tirar uma foto? Não, porque nós chegamos lá no cemitério até com uma foto da declaração de óbito e disseram, não vale, tem que ser um papel. Queremos uma cópia impressa. Então, gente, coisas importantes vão para o papel. E esse papel que eu pedi para vocês hoje vai receber 2 informações muito importantes. Eu não vou delongar muito aqui na explicação, até porque a nossa dinâmica vai consumir um tempinho nosso. Você que está aí em casa assistindo a gravação, ou vocês mesmos que estão aqui vão assistir isso de novo, e forem fazer a dinâmica só depois, não forem fazer agora, no ao vivo, vocês até podem pôr aí o tempo que vocês precisarem. Quando eu faço só eu e o cliente, a dinâmica de cartas, de escrever coisas, eu deixo o tempo do meu cliente, tá? Então eu digo para o cliente, daqui a pouquinho eu vou soltar música aqui. Cliente, olha, vai ter uma música de fundo, é só a sua comunicação para saber que eu estou aqui. Atendimento online, por exemplo. Para que você saiba que eu estou aqui, que a conexão não cai, você vai ficar ouvindo uma musiquinha. Quando você concluir, me avisa. E eu deixo esse cliente no tempo dele. Aqui nós estamos fazendo em grupo. Eu vou dar uma mensurada aqui pela galera que está terminando. Então, aqueles que estão de câmeras fechadas, eu vou pedir para que vocês abram a câmera quando a gente for fazer a dinâmica. Porque eu preciso mensurar, gente, se vocês estão terminando ou não. Porque senão eu só vou tomar como base quem está aqui e vou seguir a dinâmica adiante. Então, para que vocês não fiquem perdidos, não comecem, não terminem, eu vou pedir que vocês abram a câmera para eu também calibrar vocês, ok? E, por fim, antes da gente ir para a dinâmica em si, aqueles que forem participar, mesmo você que está assistindo a gravação, permita-se. Não se preocupe não agora, que eu já dei um pequeno spoiler, né, que nós vamos escrever cartas. Não se preocupe com, nossa, o que que eu vou escrever? O que que eu tenho que fazer? Só confia no processo. Se permita. Se permita entrar nesse trem da vida, nesse trem, nessa viagem que nós vamos fazer agora no tempo. E se conectar com aquilo que você merece,
com a sua essência. Gisele, segui os passos bonitinho e mesmo assim não me conectei. Não se desespere. Todo mundo tem seu tempo de viver algo. Nós estamos aqui, cada um num momento de evolução, num momento de vida. Calma, não conseguiu agora, tá tudo bem. Guarda esse vídeo, daqui a uns dias, volta nele, daqui a um tempinho, 1 mês, 2 meses, volta aqui e se permita, assista de novo esse vídeo. Eu sei que a gravação a partir de fevereiro vai ficar disponível lá para os nossos apoiadores. Venha, seja o nosso apoiador. E claro, compartilhe lá no nosso grupo sua experiência se fizer sentido. Não precisa não contar o que você fez, mas compartilhe a sua experiência. Temos mais gente chegando aqui com a câmera aberta, maravilhoso. Bruno, Denilson, que estão ainda com a câmera fechada aqui. Mais uma vez, na hora que eu começar a dinâmica, ó, já chegou mais um aqui. Estamos combinando, Denilson, ó, marcamos encontro de blusa azul. E o Bruno deve estar lá fazendo alguma atividade, que já queria escrever num bloco de notas. Então, coloquem tudo isso no papel. Combinado? Vou começar a dinâmica. Para isso, eu vou fazer o teste da música aqui. No momento da carta, eu vou aumentar um pouquinho o som, para que vocês escrevam a carta aí no tempo de vocês, ok? E aí depois, na hora que eu voltar a falar, diminua o som de novo. Combinadíssimo? Prontos e preparados? Você que está assistindo a gravação está pronto, preparado, pausa, se prepara e vem. Você tem a chance de pausar o vídeo. Quem está aqui no vivo não tem essa chance. Vamos lá. Eu vou convidá-los a soltar a caneta sobre a mesa, solta o papel, o caderno. Deixa tudo aí na sua frente, desencana disso agora. Na hora certa, vocês vão se conectar com isso. Sentem-se todos numa posição confortável, mas lembrando que vocês vão escrever daqui a pouco, então não vão deitar não, fica sentado hoje. Isso. E tomando algumas respirações profundas, inspira, segura o ar um pouquinho. Quando esse ar começar a ficar assim, ó, meio incômodo no peito, solta. E de novo, toma uma respiração profunda, segura esse ar no peito e solta. Como se fosse possível. Imagina isso. Cada vez que você inspira, traz o ar para dentro. Imagina como se bons sentimentos viessem junto. Eu não sei quais são os bons sentimentos que cada um de vocês precisa agora. Pode ser paz, pode ser tranquilidade, pode ser alegria, pode ser sabedoria, concentração, eu não sei. Imagina que inspirou, tudo aquilo de bom veio. E ao expirar, você joga para fora. Junto com aquele gás carbônico, você joga para fora também tudo aquilo que não é necessário agora. Talvez aquela preocupação, talvez algum sentimento de tristeza, uma raiva, talvez aquela sensação de saco cheio do dia, um cansaço. Põe isso para fora. No momento certo, você retoma isso. Inspira, segura e solta. E fazendo isso mais algumas vezes, eu vou convidá-los a cada vez mais se conectar consigo, com quem vocês são, com a sua essência. Em alguns instantes, nós juntos faremos uma viagem muito especial para visitar pessoas muito importantes. E nesse momento, eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E no 5, eu convido vocês a irem até a estação do hoje. A estação do hoje. Eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. 1. Imagine-se caminhando para essa estação. 2. Indo, talvez você comece a já ouvir aquele barulho do trem. 3. Chegando cada vez mais perto na estação, na plataforma do hoje.
4. Talvez você sinta até aquele cheiro da estação ferroviária. Isso. 4, 5. Vá para a sua estação do hoje. Vá para a sua estação do hoje. E você vê aí essa plataforma do trem. Talvez você veja até algumas pessoas, ouça algumas conversas, pessoas falando, cada uma esperando o seu próprio trem. E você aí começa a perceber que existe uma locomotiva chegando, um trem. E nesse trem existe o seu nome. É o trem que representa a sua vida. E você percebe que ele tem as cores que mais te representam. E você começa a ouvir aquele barulhinho do trem, ele vem chegando nessa estação, e ele para aí na sua frente. A porta dele se abre e te convida a entrar. Entre aí, no trem da sua vida, na estação do hoje. E você começa a perceber aí várias coisas do hoje. Você começa a perceber que existem coisas a serem realizadas na sua vida, lá no futuro. Você percebe que existem coisas que ficaram lá do passado. E você percebe que a porta desse trem se fecha. Você percebe aquele primeiro movimento, um sacolejo que te indica que esse trem vai andar. E você percebe agora que esse trem começa a andar para trás. Ele vai indo para trás, ele vai voltando. Ele está indo em direção ao seu passado. E você olha pela janela e começa a ver coisas que aconteceram ontem, anteontem, no mês passado, em 2023, em 2022, eu não sei. Você começa a ver as estações passando, cada um dentro do seu próprio trem. Algumas imagens correm mais rápido, outros podem correr mais vagarosamente. Eu não sei como que a sua viagem está transcorrendo. Você começa a perceber imagens que você nem se lembrava mais. E você percebe que esse trem começou a diminuir a velocidade. Ele vai diminuindo, e ele para. Ele parou numa estação. A porta, em segurança, se abre. E você desce nessa primeira estação do passado. E aí, existe uma pessoa muito especial. Aquela sua versão mais jovem. Talvez a sua versão mais jovem seja um jovem adulto, seja um adolescente ou seja uma criança. É uma primeira parada, para que você se conecte aí com essa versão do passado. E essa versão aí do passado, ela já diz para você algo que te faz querer voltar um pouquinho mais. Eu não sei o que ela te diz. Talvez ela diga, vale a pena. Talvez ela diga, ouça o que a próxima pessoinha vai falar. Simplesmente se permita curtir aí um tiquinho dessa estação. Essa estação aí que você chegou agora. Dá um abraço bem apertado nessa pessoinha. E você percebe que o trem tá te chamando. Se despeça dessa pessoinha aí, dessa primeira estação do passado. E volta lá para dentro do vagão do trem. Uma pequena visita. E agora, você percebe que o trem continua aquela viagem em direção ao passado. Cada vez mais para o passado. Só que agora, ele está indo para um momento muito importante da sua vida. E ele vai em direção à estação do passado. Você percebe que o trem vai indo, só que ele já vai diminuindo a velocidade. E você já sabe que existe uma outra pessoinha que vai estar aí te esperando. Uma versão bem mais jovem. Aquela versão que sonhava coisas extraordinárias. Sonhos que talvez você tenha aberto mão por alguma razão, porque você nem se lembrava mais que esse sonho existia. E você começa a perceber que até o som vai mudando. Você começa a perceber que você chega numa estação e a porta se abre.
E tá aí você, na estação do passado, e encontra a sua versão mais jovem. Uma versão sua, feliz, sonhadora. Uma versão sua que talvez há algum tempo, muito ou pouco tempo, você nem se lembrava mais. E tá aí essa versãozinha. Ela te abre um sorriso gigantesco, porque ela tá muito feliz de te reencontrar. Você olha para ela, olha pro rostinho dessa versão, desse pequeno, dessa pequena. Perceba no olhar, no rostinho, a alegria desse reencontro. E vocês vão andando, talvez de mãos dadas, talvez abraçados, e encontram uma mesa. E essa versão diz para você que ela tem um presente muito especial que ela quer fazer para você. E eu convido vocês, em alguns instantes, a abrir os olhos e ver aquela folha de papel. Porém, quando abrir os olhos, quem vai olhar para aquela folha de papel é a versão criança. Abra seus olhos, criança. Aí na sua frente, criança, tem um papel e tem uma caneta para você. E eu tenho uma missão muito importante para você, criança. Aquela versão do adulto, que é uma carta sua. Escreva uma carta para aquele seu adulto, lembrando dos sonhos que você tem para ele. Escreve tudo o que você deseja que ele faça. Talvez você precise lembrar ele, viu, criança? Que você existe lá dentro dele. Às vezes ele nem lembra mais de você, viu, criança? Escreve aí. E criança, se você não souber escrever ainda, vale um desenho. Depois o adulto vai entender esse desenho. Pode escrever a carta, criança. Enquanto isso, eu vou ficar aqui do seu lado, olhando para você. E criança, escreva tudo o que você tem vontade, hein? Não esquece nada. Para quem já terminou, se conecta lá, criança, com o adulto de novo. Se quiser até fechar seus olhinhos de novo. E fica lá batendo um papo com o seu adulto. Enquanto algumas outras crianças vão terminando a cartinha. Olha pro rostinho daquele adulto, criança. Para se lembrar, para ver como é que vai ser lá no futuro, criança. Conta sobre a sua vida pro adulto, criança. Lembra o adulto como é bom brincar. As crianças que ainda não acabaram, vai finalizando, criança. Isso. Comece a se preparar aí, criança, para entregar essa carta para o seu adulto. Vai finalizando a carta, assina. E agora, adulto? Crianças, terminamos a carta? Muito bem. Muito bem. Criança, entrega essa carta para o adulto. Ei, adulto, recebe essa carta aí da criança. Ei, vem ver o que essa criança escreveu para você.
recebe aí, adulto, essa carta. E leia o que essa criança escreveu para você, em adulto. Leia os sonhos dela. Tudo aquilo que ela tinha para te falar, hein? Faz sentido essa carta, adulto, que você recebeu da criança? Olha quantas coisas em adulto que você foi deixando para trás. É bom receber uma carta da criança. Guarde essa carta. Ela é sua. Guarde consigo. E agora, num pequeno instante, agradeça essa sua pequena versão que veio aí escrever essa carta para você. Agradeça, dê um abraço, dê um beijo, faz uma cosquinha nela, bate nas costas, faz um carinho. Aquele carinho que você sabe quão é importante para você. Faz na criança. E comece a se despedir dela. Comece a se despedir. Até porque você ouve que o trem voltou. Fala tchau para a criança, joga beijo para ela e vá se encaminhando de novo, lá na estação do passado, em direção ao trem da vida. Se acomode lá dentro daquele vagão, porque a viagem precisa continuar. Dá tchau para a criança. Você percebe que a porta do trem da vida se fecha e a criança feliz lá fora sabendo que te entregou um presente muito especial. E você percebe aquele primeiro sacolejo do trem, o segundo, e percebe que agora ele anda. E ele anda de volta para o futuro. E você começa a ver, só que agora ele está indo bem rapidinho. E você percebe que ele vai indo, cada vez mais para o futuro. E você vê a estação 2020 passando, 2021, 2022, a estação 2023, a estação 2024, e você diz, nossa, era a estação do 24, só que esse trem continua indo. E agora ele vai em direção ao futuro. Olhando pela janela, você também vê algumas coisas passando ali fora, alguns sons que você capta, até algumas sensações que chegam até você, e você está indo em direção ao futuro. No futuro, onde outra pessoa te aguarda, na estação futuro. Você percebe que o trem começa agora a diminuir a velocidade. Ele vai parando, e ele para. Ele para agora na estação futuro. A porta se abre novamente. E ao desembarcar na estação futuro, você percebe que existe ali uma versão sua, mais experiente. Uma versão sua que percorreu já muitas jornadas que lá em 2024 você achava tão impossível de vencer, mas essa versão aí do futuro viveu já tudo aquilo. E ela tá aí, de braços abertos para te receber no futuro. Ela te recebe com um abraço muito carinhoso. Aquele abraço que você sente tudo o que você precisa sentir no futuro. Que tudo deu certo. E agora, a versão do futuro, eu tenho uma missão para você. Em alguns instantes, quando você abrir seus olhos, a versão do futuro olha para o papel à sua frente. Pode abrir os olhos. Versão do futuro, aí na sua frente tem um papel e uma caneta. E eu quero te pedir um mega favor. Eu quero que você, versão do futuro, escreva também uma carta. Uma carta lá para aquela versão do passado, que agora há pouco estava ali com você. Escreva para essa versão do passado palavras de incentivo, palavras de amor. Escreva para ela, você que já viveu tudo aquilo, versão do futuro. Talvez você possa compartilhar com ela estratégias que você usou naquele momento lá do passado, para aquela questão que ela não está conseguindo enxergar uma solução. Ei, você já viveu isso. Ajuda aquela tua versão. E assim que cada versão do futuro aqui for concluindo, eu volto a conversar com você. Incentiva a versão do futuro.
aqueles adultos que já terminaram a carta, simplesmente se conecta lá com aquela sua versão de 2024, curte ela um pouquinho, olha para ela, entrega a versão do futuro, um olhar carinhoso, um olhar de amor, aquele olhar que não precisa ser dito nenhuma palavra, aquele olhar que aquela versão vai entender tudo. Ela vai entender todas as informações que você tem para trazer para ela. Isso. Muito bem. Para aqueles que ainda não concluíram a carta, pessoas do futuro, vão concluir a carta para que a gente possa continuar a nossa jornada. Aqueles que já terminaram, simplesmente vão se curtindo um pouco. Vão conversando um pouco aí com o futuro. E percebam que essa versão do futuro tem algo muito especial para te entregar. Uma carta. Recebam essa carta agora e se permitam ler essa carta aí do futuro para vocês. Simplesmente recebam essas palavras e vejam tudo que essa pessoa tem para te dizer. Pois é, o futuro guarda boas respostas. É interessante, né? Muito bem. E aí, de posse dessa carta, comece novamente a se despedir da sua versão do futuro. Porque você percebe que aquele trem volta para a estação. Se despeça aí dessa versão do futuro. Agradeça pela carta, pelos conselhos, por tudo que ele tinha para te dizer. Dá tchau e volta lá de novo para dentro do trem da vida. E lá dentro do trem da vida, você percebe a porta se fechando e se dá conta que com você existem duas cartas. E esse trem ele começa de novo, um movimento para o passado, porém um movimento para aquele passado em que você se encontrava quando começou essa jornada. E você vai vendo os anos futuros ficando para lá, e quanto mais perto do presente, você percebe ali que já passou por 2025, você está passando por dezembro de 2024, setembro de 2024, julho, junho, maio, abril. Você está voltando, já é comecinho de março de 2024, fevereiro. E você percebe que a estação do presente se aproxima. O trem vai ficando lento. Você começa a perceber ali que tem algumas estações escrita 20 de janeiro, 19 de janeiro, 18 de janeiro. O trem vai parando. E ele para na estação presente, dia 17 de janeiro de 2024. Para aqueles que estão fazendo nessa data, ele abre na estação presente. E aí, na estação presente, você se dá conta das duas cartas que você tem em mãos. E eu te convido agora a descer do trem da vida. No dia de hoje, no agora, com esses dois presentes consigo. Perceba aí dentro de você como você está se sentindo agora. E mais do que isso, eu te convido a abrir os seus olhos aqui no presente e perceber essas duas cartas. E não só percebê-las, mas se permitir agora olhar para elas com os olhos do presente. E aí, esses dois lembretes do passado, dos sonhos, dos desejos, e também da carta de quem já realizou. Olha para esses dois lembretes
Releia se você desejar reler. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Pois é. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Quantas vezes esquecemos que o caminho nos fortalece? Naquela viagem para o passado, quantas imagens vocês já não lembravam? Assim como na viagem para o futuro, quantas coisas você viu que ainda vão acontecer? Guardem essas cartas com vocês. Porque a partir de agora, essas cartas, esses presentes, do seu passado e do seu futuro, te relembram a importância de sonhar e a importância de realizar. Guardem consigo. Eu vou dar mais um tempinho para que cada um de vocês possam, aí dentro de si, fechar o seu próprio processo. E ao fechar o seu próprio processo, eu convido mais uma vez que vocês tomem aquela mesma respiração lá no começo, aquela em que a gente inspira e solta. E quanto mais se respirando, mais se conecta com o presente. Se sentindo bem, se sentindo tranquilos, para que daqui a pouquinho vocês possam ter uma boa noite de sono, para que amanhã vocês possam novamente entrar no trem da vida, porque ele faz parte da nossa jornada. Direto ou indiretamente, todos os dias estamos lá dentro. Todos os dias percorremos estações novas. Permitam-se a partir de amanhã entender que existem muitas coisas para serem realizadas. Eu vou diminuindo a música e vou fechando o processo de vocês, se sentindo bem, se sentindo tranquilo, se sentindo realizadores. Todo mundo dançando. Vai virar disco aqui agora. Vou acender e apagar as luzes agora. Vou deixar a música mais baixinha. Para aqueles que quiserem compartilhar algo, estejam à vontade de compartilhar algo. Para aqueles que quiserem guardar o silêncio. Nosso apresentador participou da nossa dinâmica. E por um carinho com ele e com vocês, eu mesma vou encerrar a nossa live de hoje, essa aula de hoje. Foi uma honra conduzi-los por esse processo, aqueles que vieram presencial e também aqueles que estão fazendo aí nas nossas plataformas. Dúvidas, perguntas, curiosidades, coloque no comentário desse vídeo ou corra lá no nosso grupo do WhatsApp e divida conosco lá todas as suas percepções. Aqui, eu agradeço imensamente a vocês e nos vemos na próxima live, na próxima semana. Até mais!